Olá, seja muito bem-vindo a essa aula. Nessa aula a gente vai falar sobre índice CORRESP usando fórmula matricial e usando também a questão de chave composta. Então eu vou explicar um jeito de fazer com matricial e sem matricial, beleza? Vamos lá! Se você está no canal no YouTube, aqui embaixo vai ter as opções para você baixar esse material. Se você já está na nossa plataforma e já é nosso aluno, também está disponível aqui ou na primeira aula, onde a gente disponibiliza todos os arquivos para você baixar de uma única vez, tá bom? Vamos lá. Bom, antes disso, é o seguinte, eu vou avisando, essa aula já é um pouco avançada, então você tem que ter assistido todas as outras aulas de índice CORRESP. Eu não vou entrar muito no conceito da fórmula índice, o conceito da CORRESP, para você entender, ela é uma continuidade para quem já fez as aulas principais de índice, CORRESP, tá bom? E também vai entrar um pouquinho de conceito de fórmula matricial também. Então é uma aula um pouquinho longa, mas é respondendo uma aluna que mandou uma pergunta para mim, falando, olha, como é que eu faço índice CORRESP com chave composta? Ou seja, quando eu tenho duas colunas que eu tenho que usar de parâmetro para conseguir buscar a informação. Eu não vou buscar somente com base em uma coluna, vou buscar com base em uma ou duas ou três colunas. Nesse caso eu fiz uma chave com 3 colunas, ok? Então eu segui a dúvida dela e estou publicando essa aula aqui para vocês. Então vamos lá, agora sim. Bom, olha só, esse arquivo aqui eu coloquei aula índice CORRESP chave composta, tá? É assim que vocês vão encontrar eles. Só deixa eu até mudar aqui, tá? Histórico de vendas, pronto. Ela tem duas abas para você, ok? Eu até já vou salvar como esse arquivo para colocar aqui em branco, que é assim que vocês vão receber esse arquivo, tá? E aí eu já vou salvar como, estou apertando F12 para colocar respondido. Então se você... você vai ter os dois arquivos para você baixar, tá? O em branco e o respondido, que é esse que eu vou fazer. Vamos a entender o conceito, o que está em jogo aqui, né? Qual que é o problema que a gente tem. Olha só, eu tenho uma tabelinha, essa tabelinha é um conceito de uma tabela dimensão. O que é uma tabela dimensão? Os dados não se repetem. Olha como que eu vou mostrar aqui para você. Olha só, eu tenho o código do produto, o valor, o ano e o trimestre. Código, valor, ano e trimestre. Veja a diferença aqui. Esse código é o mesmo produto, ou seja, código de produto 1, ok? Os valores eles se alteram, até poderia ser igual aqui, tá? Alguns valores, porque pode ser que o valor unitário seja igual realmente. Nós temos o ano e nós temos o trimestre, que nunca repete para o mesmo produto. Então é uma tabela de preços de produto, onde eu vou colocando valores do meu produto a cada trimestre, ok? A cada trimestre eu venho aqui e cadastro um novo valor de um produto. Então por que é uma tabela dimensão? Porque eu não tenho no mesmo trimestre, para o mesmo produto, valores diferentes ou até valores iguais. Então eu só tenho um único valor para aquele produto naquele trimestre, tá bom? Eles não se repetem. A outra tabelinha, que é o histórico de vendas, que eu vou explicar na sequência aqui do exercício, aí sim é uma tabela fato, porque eu posso ter várias vendas num dia do mesmo produto. Então tem uma diferença sobre conceitos de tipos de tabela, quando você trabalha com tabelas, né? Tabela fato e tabela dimensão, isso é mais um conceito de banco de dados, mas é importante você já entender aos poucos essa nomenclatura que a gente acaba utilizando muito quando a gente começa a trabalhar com banco de dados. Voltei para a tabela índice CORRESP, aqui da chave composta. Então essa tabelinha é uma tabelinha de dimensão, ela está até sem nome, eu vou dar um nome agora para ela, tá bom? Eu vim aqui em design e coloquei nome. Eu uso muito o nome da tabela, então deixa eu só desligar meu celular aqui. Eu uso muito o nome da tabela. Então, esse nome da tabela eu acabo sempre deixando aqui na minha barra de tarefas, aqui em cima, tá? Comandos de acesso rápido, desculpa. Então, para você fazer isso, botão direito no nome da tabela, e aqui, ó, e aí adicionar, tá vendo? Eu já adicionei, tá bom? Então, você consegue adicionar aqui. Ok, eu vou dar o nome dessa tabela de DIM, preço, eu vou colocar DIM preços. É uma tabela dimensão de preços de produto. Acabei de nomear aqui, faça isso no seu arquivo também. Beleza, então vamos lá. Eu tenho o código do produto, o valor, o ano e o trimestre. Eu sei então que eu tenho para cada trimestre um valor. E aí eu venho até 2017, 2018, e aí você veja que começa de novo. Mas olha o que mudou, o nome do produto, o código do produto. Então, é uma tabelinha que eu tenho só 2 produtos registrados e aqui com os valores unitários, ano e trimestre. Muito bem. Aqui do lado eu tenho onde a gente vai fazer o exercício. Imagina que eu quero saber, então, com base nessa tabela, qual que é o valor unitário do produto de código número 1 do ano de 2016, do trimestre 4, por exemplo. Vamos procurar essa informação aqui? Produto 1, ano de 2016, trimestre 4.
Então eu quero, esse valor seria 1,38, beleza? Bom, primeiro, por que eu não posso usar PROC V aqui? Porque eu tenho que voltar do ano e do trimestre, que são as minhas variáveis, eu tenho que pegar a esquerda, então não daria. E aí eu não vou mexer na estrutura da tabela, tá bom? Então eu tenho que usar o índice e o CORRESP que resolve esse problema. Agora, veja que eu tenho como chave o código do produto, o ano, né, aqui, né, o código, o ano e o trimestre. Eu tenho que juntar essas três informações para conseguir fazer uma chave composta. Pois é, isso que se chama chave composta. Eu preciso unir três informações para eu chegar na informação que eu quero, beleza? Tem dois jeitos de você resolver isso. Um é com fórmula matricial e o outro com fórmula sem matricial, tá? Eu vou explicar primeiro sem fórmula matricial, que ele é mais fácil, mas você precisa de uma coluna auxiliar para fazer essas colunas aqui de chave composta, beleza? Então, quando você não quer criar uma tabela e complementar, uma coluna complementar, você pode usar a fórmula matricial. Depende muito se vale a pena você usar matricial ou não, porque matricial é uma fórmula mais pesada, ela demora mais para ser calculada. Dependendo da sua quantidade de dados na sua tabela aqui, não vale a pena usar fórmula matricial. Tá? No nosso caso, tem poucas linhas aqui, estamos falando de 35 linhas, né? Então pode usar sem menor problema. Quando começa a base de 1.000, 2, 3, 4, 5 mil, 10 mil linhas, você usando fórmula matricial nas 10 mil linhas, você vai ter um probleminha de performance, porque a matricial ela é uma fórmula mais complexa de ser calculada, beleza? Então, primeiro, eu vou fazer sem fórmula matricial, vou fazer esse aqui de baixo. Então, vamos lá, como é que a gente resolve? Primeiro, eu vou criar uma coluna chamada chave composta. Então, vou vir aqui nessa tabelinha e vou criar aqui, ó, chave composta. Pronto, criei, ok? O que eu vou fazer? Eu vou unificar essas três informações aqui dentro. Como é que eu posso unificar? Simplesmente colocando o E comercial para você unificar. Eu poderia juntar sem colocar nenhum espaço entre eles, mas não é muito indicado. Por exemplo, se você fizer assim, ó, código do produto, E comercial, ano, E comercial, trimestre, ok? Eu vou apertar Enter. E aí ele unificou, né? Um produto, 2015 ano, um trimestre. Mas veja que eu não tenho nenhum separador entre eles. Então, uma boa prática é você colocar de fato um separador. Você pode usar, então, de novo, a questão do e-comercial, ou tem uma formulinha nova no Excel 2016 que se chama unir texto, que eu já vou explicar para vocês também. Então, código do produto, vou unificar, então colocar e-comercial, abro aspas e coloco o sinal que eu quero unificar. Poderia unificar com um tracinho, poderia unificar com o underline, poderia unificar com esse cara aqui que é o shift e a barrinha para o lado, não sei se vai dar para ver, mas está do lado do Z aqui, que se chama pipe, né? Que é essa barrinha reta, tá bom? Eu vou colocar underline, tá? É mais fácil, todo mundo já conhece o underline, mais fácil para você digitar. E aí eu termino, então, de abrir aspas, porque eu coloquei um caractere especial, entre aspas, e vou unificar agora, então, código com underline. Agora eu vou unificar com o quê? Com o ano. Beleza. De novo, vou colocar um underline entre eles. Então, e-comercial, abro aspas, coloco underline, fecho aspas, e uno de novo com o trimestre. Então assim ficou a nossa formulinha. Código do produto com o underline, com o ano e o trimestre, ok? Apertei Enter, se você não pegou, pausa o vídeo, volta, vê direitinho como ficou, se você tiver dúvida na sua fórmula. Beleza, unifiquei aqui a chave composta. Agora então, uma boa prática para você, eu sempre falo isso nos cursos, dá um Ctrl espaço aqui nessa coluna inteira para você selecionar a coluna inteira, Ctrl espaço e pinta isso aqui de cinza ou pinta de qualquer outra cor. Por quê? Você sabe que isso aqui é fórmula, você não pode mexer nessa estrutura aqui, tá bom? Para dar um destaque. Ok. Agora que eu tenho a chave composta, eu consigo unificar através do índice e através do CORRESP, porque em uma única coluna eu tenho todas as informações que eu quero e aí eu vou buscar o valor unitário, que é onde eu quero chegar. Então, tem as três informações, como que eu faço isso? Vamos lá, vou colocar na linha de baixo e vou jogar aqui, ó, índice. Excel em inglês, index, ok? Sem acento, index, né? Bom, a fórmula índice, para ela funcionar, você precisa dar uma coluna ou uma tabela, e aí você vai colocar os intervalos que você quer daquela coluna ou daquela tabela. Se você selecionar a tabela, aqui ó, dentro da índice, ela está pedindo a matriz. Se eu selecionar a tabela inteira desse jeito, poderia dar um Ctrl T aqui, ou Ctrl Shift barra de espaço, também já vai a tabela inteira.
Dando uma tabela inteira, uma tabela bidimensional, linha e coluna, correto? Eu preciso indicar na índice o número da linha e o número da coluna, já que eu selecionei uma linha, várias linhas e várias colunas. Então tem que dar o endereço dela. Ah, vai para a linha 3, é que nem brincar de batalha naval, na coluna 4, por exemplo. Eu não vou fazer isso, eu vou selecionar já a coluna que eu quero. Ele até colocou o nome aqui da minha tabela. Eu não vou selecionar a tabela inteira, eu vou selecionar direto a coluna do preço, que é a coluna que eu quero. E aí basta, estando na coluna do preço, eu só dou o número da posição, ou seja, o número da linha que eu quero, porque a coluna eu já estou nela, beleza? Então, na fórmula índice, eu vou indicar o valor unitário. Por quê? Porque eu quero que ele busque um valor nesta coluna. É esta coluna que eu quero como resultado, independente da minha chave composta onde esteja, ok? Então, essa é a minha matriz, ponto e vírgula. Eu vou escrever aqui para ficar mais fácil, tá? Índice, então dei a minha matriz, valor unitário, ponto e vírgula. Qual que é o número da linha que eu quero? Agora eu tenho que unificar esses três caras para procurar a minha chave composta. É isso. Bom, se você unificou com underline, você tem que unificar com underline também. Eu havia comentado com vocês que existe uma fórmula também que dá para unificar textos, tá? Eu vou fazer primeiro sem fórmula, depois eu vou substituir. Por quê? As versões anteriores do Excel não vai ter essa fórmula, essa função chamada unir texto, ok? Então, primeiro, sem a fórmula unir texto. Como é que eu faria? Eu tenho que seguir a mesma ordem que eu fiz aqui, na chave composta. Produto, ano e trimestre. Então, produto, ok? Aí eu jogo o E comercial, abro aspas, fecho, underline, fecho aspas, jogo o ano, que está aqui, de novo, E comercial, aspas, fecho aspas, para identificar o underline, e por último, o trimestre. Assim que a gente faria a chave composta, ok? Isso seria para quem tem a versão aí anterior ao 2016. No 2016, já existe uma funçãozinha chamada unir texto. Vou fazer com ela agora aqui, ó, unir texto. Tá aqui. Então, só funciona nas versões mais novas. Delimitador. O delimitador é quais são os campos que você quer unificar, beleza? Então, não, perdão. O delimitador é como você vai separar as informações. Eu vou separar com underline. Então, já coloquei meu delimitador, underline. Ponto e vírgula, se eu quero ignorar verdadeiros ou não. Quando você coloca verdadeiro e ignorar vazias, o que vai acontecer? Se você pegou uma célula que está vazia, ele vai ignorar. Se você não ignora falso, incluir células vazias, ele vai colocar entre o delimitador que você identificou, que é o underline no nosso caso, a informação em branco, ou seja, ele vai colocar o underline lá dentro, beleza? Nesse caso, tanto faz porque está tudo preenchido aqui, né? Então, vou colocar verdadeiro. Verdadeiro. Ponto e vírgula. E agora sim os textos. E veja, esses textos eu vou separando por ponto e vírgula. Então, eu quero o produto, ponto e vírgula, o ano, ponto e vírgula, trimestre. Não preciso colocar o E comercial. E eu já coloquei aqui o nosso delimitador. Fechei aspas do unir texto. Beleza? Ok. Bom, tudo isso, na verdade, teria que ter feito na fórmula Corresp, que vai dar um número, a gente se empolga aqui, eu já coloquei para unificar e faltou a fórmula Corresp, na verdade. Então, esse cara aqui é o que eu vou procurar. Eu já preparei ele aqui, beleza? Eu vou procurar nessa coluna. Para eu fazer essa condição do que eu vou procurar nessa coluna, quem faz isso é a fórmula Corresp, que vai me dar um número correspondente de alguma coisa que eu estou procurando em uma coluna. Nesse caso, eu vou procurar na chave composta. Então, esse unir texto vai ficar para daqui a pouquinho. Eu vou dar um espacinho aqui e vou colocar assim, olha, índice, em qual número da linha? Agora eu vou entrar com a fórmula Corresp. A Corresp vai me dar um número correspondente, ela vai me dar um número. E na fórmula índice, o que ele está pedindo? Ó, o número da linha. Então, a Corresp vai me dar um número, é isso que eu vou usar. Ok, agora eu vou usar o unir texto que eu preparei. Por quê? Dentro do Corresp ele está me pedindo o valor procurado. Eu vou procurar este cara aqui que eu montei ele, certo? Aonde? Na minha chave composta. Então, o valor que eu vou procurar, ponto e vírgula, né? Fechei o parênteses aqui da unir texto. E aí agora eu vou indicar onde eu vou procurar. Eu vou vir na chave composta, vou dar um Ctrl barrinha de espaço, ok? Ctrl barrinha de espaço para selecionar a coluna inteira, ponto e vírgula para terminar a fórmula Corresp, tipo de correspondência eu vou setar como 0, correspondência exata. Fechei, exata no sentido de exatamente aquele campo, não é nem aproximado, ok? É aquele campo mesmo. Fechei a informação então do Corresp, eu já posso terminar a minha fórmula índice, porque dentro dessa coluna ele vai procurar o número da linha com base no que ele procurou aqui. E vou fechar então o valor do índice. Vamos ver se vai funcionar, apertei Enter. 1,38, vamos ver se funcionou. Ó, vou diminuir um pouquinho o meu zoom aqui para facilitar. 1 do 16 de 4...
Então, 1,16 de 4, aqui ó, 1,38. Achamos ele. Então, índice Corresp funcionando através de fórmula através da chave composta, mas eu tive que criar uma coluna de chave composta. Vamos fazer mais um teste? Vou colocar aqui no trimestre 3. No trimestre 3, 1,79. Beleza? E assim ficou a nossa formulinha aqui do índice do Corresp. Bom, agora, então, eu vou fazer a fórmula com matricial, beleza? O que eu indico para você? Pausa o seu vídeo e tenta fazer de novo. Apaga isso. Tenta refazer. Olha do jeito que eu fiz. Vê onde você errou. Só praticando que você aprende Excel. Então apaga, faça de novo, pausa o vídeo e depois você continua a aula, porque agora eu vou falar com fórmula matricial, beleza? Vamos lá. Bem, o conceito de fórmula matricial, ele muda um pouquinho a forma de você ver o Excel. Ele muda a forma de você trabalhar com fórmulas. Uma matriz, ele vai criar uma matriz dentro da fórmula. O que é a matriz? É uma tabela, linha e coluna. Ele cria, é uma matriz virtual, porque você não está vendo essa criação. Então ele cria dentro da fórmula uma tabelinha e dentro daquela tabela, ou seja, ele vai criar uma coluna para a gente, por isso fórmula matricial, porque eu vou usar como se eu não tivesse essa coluna, para eu não ter que criar essa coluna. Ele cria uma coluna virtual, procura o valor naquela coluna virtual e te retorna o valor da linha. Então, é isso que a gente faz com forma matricial. Como é que eu faço forma matricial? Eu preciso terminar com Ctrl Shift Enter. Ou seja, ao invés de apertar Enter, eu aperto Ctrl Shift Enter. Então, tem que construir as minhas fórmulas e usar fórmulas que aceitam fórmulas matriciais. E aí eu finalizo a fórmula com Ctrl Shift Enter. Então, são as mesmas fórmulas do Excel, mas tem um jeito diferente de você pensar. Vamos lá. Então, eu vou criar aqui como se você não tivesse. Vai ser de novo a fórmula índice, beleza? Eu vou procurar a informação dentro de uma coluna do valor unitário, aqui, beleza? Aqui. Só que agora eu preciso procurar a informação com base nos valores que estão aqui dentro. Então, ponto e vírgula, e vou escrever aqui para ficar melhor, e vou entrar no Corresp, ok? Corresp. Qual o valor que eu vou procurar? Bem, eu preciso unificar essas informações, correto? Do jeito que eu unificar aqui, eu vou unificar também na minha matriz. Então, eu vou colocar, neste caso, sem colocar underline, vou colocar direto, tá bom? Para facilitar o nosso entendimento. Então, eu vou colocar, ó, quem que eu vou procurar? Eu vou procurar esse cara aqui, que é o código, underline, tá? Não vou juntar com nada, com o ano, underline, com o trimestre, beleza? Eu vou procurar o conjunto dessas três. Ponto e vírgula. Onde que você vai procurar? Agora eu vou selecionar as colunas inteiras. Olha a diferença. Eu vou selecionar, ó, você vai procurar primeiro, seguindo sempre a mesma ordem. No código, Ctrl espaço, beleza? Unificar, ou seja, e comercial, juntar, concatenar com o ano, selecionei o ano, unificar com trimestre. Mas, professor, isso funciona? Ele vai procurar na coluna inteira e já essa informação? Isso que é a fórmula matricial. Eu estou criando uma matriz dessas três colunas aqui e ele vai procurar, então, essas três informações nessas três colunas. Só que ele vai unificar dentro da fórmula, beleza? Aí ele vai fazer o Corresp e encontrou, ele vai dar um número da linha correspondente para a gente direto, porque ele está montando uma matriz, beleza? Ponto e vírgula zero, que é o mesmo conceito do Corresp, para eu fechar o Corresp e usar a correspondência exata e não aproximada, ou seja, procura exatamente 2016 e 13, e não aproximadamente. Por isso que eu terminei com zero. Fechei o Corresp, fechei o índice. Se você apertar Enter, não vai funcionar. Você tem que apertar Ctrl Shift Enter. Até vou apertar Enter aqui, ó. Olha lá, deu ND. Porque por padrão, você não pode fazer isso. Mas para ele entender que é uma forma matricial, que ele vai unificar aquelas três colunas, você vai entrar de novo e vai apertar Ctrl, Shift, segura os dois, olha só, os dois seguradinho, Ctrl, Shift e agora o Enter, tum, beleza, ó que beleza, já funcionou. Ele está procurando a informação dentro desse cara. Professor, não entendi nada, forma matricial. Você vai vir aqui, ó, fórmulas, deixa a matricial selecionada, fórmula, você vai clicar em avaliar fórmula. Outra dúvida que você pode ter, funciona na versão 2007, 10, 13? Sim, funciona, isso aqui é super antigo no Excel. Eu cliquei em avaliar fórmula na matricial e você vai ver a matriz aqui, ó, ele fazendo, ó, eu vou avaliar, beleza? Aí ele vai fazendo passo a passo da fórmula, essa avaliar fórmula. Índice, aí ele entrou aqui, ó, onde está o underline aqui, tá pequenininho. Aqui o Corresp, ele vai aumentando, unificou as três. E vai falar, ó, eu vou procurar essa informação aonde? Aí ele vai juntar as três colunas. Olha lá, colocou a primeira coluna inteira na fórmula, olha que legal.
Agora ele vai unificar com a segunda, unificou a segunda. Aliás, só está chegando nos valores, né? Chegou nos valores e agora ele vai unificar... Não, ele até já unificou. Ah, perdão, ele vai pegar o trimestre agora, ó. Trimestre. Bom, pegou o trimestre, ó lá, todos os trimestres aqui. Vou avaliar de novo, unificou tudo, então ele está procurando esse valor nas colunas, olha só a matriz feita, ele está criando a matriz, uma tabela aqui dentro, uma matriz, né? uma tabela digital, vamos pensar assim, uma tabela virtual. E aí eu vou avaliar de novo e ele já encontrou o número aqui, ó, a linha 7, ó que beleza. Aí ele vai fazer o índice e vai chegar no valor, né? Isso é mágica? Não, é o Excel com fórmula matricial. Então são dois jeitos de você resolver a sua fórmula matricial. Por último, eu vou deixar aqui um exercício para você praticar, beleza? Esse exercício eu vou colocar só para quem está no curso. Então o pessoal que está no YouTube, eu não vou colocar toda... eu vou pensar aqui. Mas, tá bom, eu vou colocar, beleza? Se você está no YouTube também. Então, na próxima aula eu vou colocar uma sequência dessa para você verificar aqui se você vai aprender ou não. Porque eu vou dar um exercício. Qual que é esse exercício? Tá? Vamos lá. Qual que é esse exercício? Eu estou dentro do código do produto. Eu tenho uma matriz aqui como se fosse uma tabela de vendas, ok? E aí eu quero encontrar aqui o valor unitário com base no código e na venda. Qual que é o valor unitário? E se eu tenho esse valor unitário e eu tenho a quantidade vendida, qual que é o valor da venda? Como é que você vai fazer isso? Você vai procurar nessa tabelinha aqui, tá bom? Procura pela chave composta, é mais fácil do que fazer pela fórmula matricial e principalmente nesse caso, porque você vai fazer um monte de fórmula aqui, né? Então, eu indico para você não usar a fórmula matricial. Se quiser usar, pode usar também, fica à vontade. Beleza? O que está de diferente aqui? Você precisa tirar daqui o ano e o trimestre daqui, ok? Se você chegou até aqui nesse curso, você já está na Índice, na Corresp, você tem ideia de como chegar na fórmula do trimestre. Você vai ter que usar ou uma fórmula C, ou você vai ter que dividir. Estou dando uma dica aí para você chegar no valor do trimestre, uma vez que aqui você tem o valor do trimestre, tá? Então, um exercício bacana para você tentar fazer. Próxima aula eu entro corrigindo. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!